Olá pessoal, eu sou Arthur. Hoje nós vamos falar sobre duas coisas muito interessantes. A primeira delas é um centro de gravidade, ou centro de massa, e o slackline, que é um esporte muito interessante para trabalhar aí as funções corporais, equilíbrio, e o centro de gravidade é muito importante para ele. Você deve estar pensando qual que é a relação entre o centro de gravidade e slackline. Hoje você vai descobrir exatamente essa relação. Primeiro vamos falar sobre o centro de gravidade, ou centro de massa. O centro de gravidade ele é um ponto de equilíbrio entre a somatória das forças de um corpo. Quando um corpo é homogêneo, então o centro de gravidade é igual ao centro geométrico. Por exemplo, nesse lápis, o centro geométrico desse lápis ele é também o centro de gravidade dele, porque a gente vai ter o mesmo peso distribuído para todos os lados. Isso quando o objeto é homogêneo, quando ele tem todos os pesos divididos igualmente para os lados, né? Aí a gente tem o centro de gravidade igual ao centro geométrico. Quando o nosso corpo ele tem proporções e pesos diferentes, isso já muda, porque encontrar esse ponto de equilíbrio quando os pesos são diferentes para cada lado se torna uma questão mais complexa. Vamos definir equilíbrio para você ter uma noção do que a gente está falando. O equilíbrio ele tem duas formas, o equilíbrio estático e o equilíbrio dinâmico. No equilíbrio estático, a gente tem rotação e translação igual a zero, no equilíbrio estático. Então, o corpo não se move. Quando a gente tem ou rotação ou translação nesse processo, a gente já tem um equilíbrio dinâmico, porque contém movimento nesse equilíbrio. Quando contém movimento, a gente tem que mensurar isso de uma forma diferente, porque você não pode levar em consideração o movimento do corpo como um todo. Você tem que ter um ponto para você estar mensurando esse movimento. Esse ponto é o centro de gravidade. Por exemplo, um martelo ele tem um centro de gravidade diferente do seu centro geométrico, porque a cabeça do martelo é muito mais pesada do que o seu cabo. Então, o centro de gravidade desse martelo vai ficar mais próximo da cabeça do que do cabo, e não no seu centro propriamente dito. Então, se um corpo tem formato e peso uniforme, logo o centro geométrico é igual ao centro de massa. Se esse peso não tem essa constância, né, ele vai ter um centro geométrico diferente do seu centro de massa. Como que a gente pode ver isso no corpo humano? Sendo que o corpo humano ele tem diversos segmentos com pesos e comprimentos diferentes. Existem duas maneiras de você encontrar o centro de gravidade no corpo humano: o método direto e o método indireto. Para o método direto, nós vamos precisar realizar uma equaçãozinha. Então, olhando assim, parece uma equação um pouco complicada, mas na verdade é bem simples. O experimento precisa ser iniciado a partir de uma balança. Sobre essa balança vai ter uma tábua. Aí a pessoa vai deitar aqui em cima dessa tábua, toda bonitinha, certinho aqui e aqui, medido na régua. Aí se encontra onde que ela entra em equilíbrio, ou seja, a balança não pesa para cá nem para cá. Aqui é o equilíbrio, o centro de gravidade dessa pessoa, o centro de massa. Essa equação ela serve justamente para a gente provar que a somatória dos torques é igual a zero. Então, quando a gente encontra que a somatória dos torques dos dois lados é igual a zero, a gente encontra o ponto onde está o centro de gravidade dessa pessoa. Essa equação nada mais diz que isso. Xcm é a altura do centro de massa. Então, onde está o centro de massa na altura do indivíduo? R2 é a leitura da balança com o sujeito, quanto deu de peso aqui. Aqui nessa ponta tem uma balança, né? E aqui tem um contrapeso.
Essa balança vai medir o peso da tábua sem sujeito e o peso da tábua com sujeito. R2 é o peso da tábua com sujeito, menos R1, que é o peso da tábua sem o sujeito. Tudo isso multiplicado pela distância entre os apoios, daqui até aqui e daqui até aqui. Tudo isso a gente divide pelo peso do sujeito. Quanto essa pessoa pesa em quilogramas? Assim a gente consegue encontrar o centro de massa dessa pessoa. O segundo método é o método indireto. O método indireto ele se torna um pouco mais complicado porque nós precisamos nos basear em estudos feitos anteriormente por pessoas que fazem lá grandes testes, né? E aí o autor descreve quais são alguns dados que a gente vai precisar. Por exemplo, o peso do segmento relativo, né? Quanto pesa mais ou menos cada parte do seu corpo. Da parte do ombro até o cotovelo, quanto esse segmento pesa em porcentagem. Se a pessoa tem 80 quilos, aqui vai ter uma porcentagem desses 80 quilos que é relativa a esta parte. Perna direita, perna esquerda, cotovelo, mão, tudo isso vai ter o seu peso específico, né? E também é importante o raio proximal do segmento. O raio proximal vai dizer onde está mais ou menos o centro de massa da inserção na articulação desse segmento. Então, a gente consegue ter uma informação mais precisa do onde está o centro de massa a partir de uma imagem registrada de um indivíduo. Por exemplo, se a gente consegue registrar um indivíduo fazendo ali o seu agachamento, vamos ver se... Ó, isso é um agachamento, tá, gente? Não liga muito para meus desenhos, mas é o que tá rolando aqui. A visão de baixo, assim, tá vendo? Então, a gente nesse agachamento vai marcar alguns pontos cruciais das articulações, onde estão as articulações e o ponto da cabeça. Com isso, a gente consegue na imagem ter as informações de latitude e longitude em centímetros na imagem. Então a gente consegue ter essas informações de onde estão esses pontos. Depois a gente joga lá num esqueminha com todas o peso relativo de cada um, com raio proximal, e aí consegue determinar onde fica o centro de massa desse indivíduo, centro de gravidade. É um pouco mais complexo que isso, mas dessa forma já dá para entender como a gente chega até esses resultados. O centro de gravidade é muito importante quando a gente quer quantificar um movimento, seja a sua trajetória ou velocidade. Porque, por exemplo, se você for levar qualquer ponto em consideração para fazer essa trajetória, isso pode alterar muito. Por exemplo, se esse ponto for na cabeça, se a pessoa dá uma inclinada para trás ou para frente, você já tem uma discrepância nessa trajetória por conta de essa movimentação. Se você leva em conta o centro de massa, que é o centro de gravidade dessa pessoa, você consegue ter aí uma informação mais sucinta, né? Mais correta. Porque dependendo da posição que a pessoa esteja, o centro de gravidade vai se alterar no corpo humano. No corpo humano, em posição anatômica, o nosso centro de gravidade se encontra próximo do umbigo, né? Um pouco abaixo do umbigo, em posição anatômica. Isso se a pessoa estiver parada, né? Se a pessoa estiver em movimento, isso já vai se modificar. Se a pessoa estiver em posições em desequilíbrio, isso já vai se modificar. O centro de massa ele vai se modificar a todo instante. E agora você me pergunta, o que o slackline tem a ver com isso? O slackline é basicamente você se manter em equilíbrio em cima de uma fita, uma corda bamba, né? Digamos assim. Essa fita ela se movimenta e o seu corpo precisa se movimentar em cima dessa fita para que você consiga dividir o peso do seu corpo 50% para cada lado.
Isso é o princípio do centro de gravidade. Você ter 50% para cada lado e 50% para cima e 50% para baixo do seu peso corporal. O centro de gravidade da pessoa no slackline, ele tem que estar sempre alinhado em cima da fita. Para isso, a gente tem que estar balanceando o peso dos segmentos, braços, pernas, tronco, sempre para que o centro de gravidade esteja alinhado com a fita. Dessa maneira, a gente consegue manter o equilíbrio em cima dessa fita, parecido com o teste da balança em cima da tábua. Mas em vez da pessoa estar deitada, ela vai estar em pé e vai ter que dividir o peso do seu lado direito e do seu lado esquerdo, sempre em cima da fita. Na biomecânica, nós utilizamos muito esse conceito do centro de massa para poder definir trajetórias, velocidade, deslocamento. Tudo isso a gente precisa ter um ponto fixo para conseguir chegar a um resultado satisfatório. Bom, desse modo a gente consegue utilizar o centro de gravidade não só para o slackline, mas para a gente se locomover em todos os âmbitos da nossa vida diária. Então, manter o equilíbrio e saber onde está o seu centro de gravidade e como manipulá-lo para viver de uma forma mais harmônica, né, com o meio em que a gente se encontra, e na parte mais científica, conseguir mensurar alguns dados de forma mais clara, né? E é isso. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.